Salve galera, Fernando aqui do canal PX Masters. O vídeo de hoje não estava programado, mas como eu estou criando um material didático de eletrônica e preciso criar algumas imagens, já aproveitei para fazer este tutorial, onde você não irá simplesmente aprender a copiar uma ideia, mas sim aprender a usar ferramentas do CorelDRAW. E para aprender mais sobre CorelDRAW, se você tiver interesse, tem curso completo no canal, o link estará na descrição do vídeo, dá uma olhadinha e fique comigo até o final desse vídeo, porque o conteúdo é muito interessante. Já deixei criado esse documento no tamanho A4, no modo paisagem. Vou vir aqui na ferramenta retângulo, dar um clique duplo, criando um objeto que preencha toda a área do documento. Com esse objeto selecionado aqui na paleta de cores, eu vou aplicar um preto de 90%, essa segunda opção de cor aqui. Ainda com o objeto selecionado, clico com o botão direito do mouse e vou na opção bloquear. Agora eu seleciono a ferramenta elipse, mantendo a tecla Ctrl pressionada, vou criar uma elipse perfeita. Mais ou menos assim, vou aplicar um contorno aqui em branco, temporariamente, apenas para vocês visualizarem o tamanho do objeto. Logicamente que essa elipse não terá todo esse tamanho, então vou redimensionar ela, mantendo a tecla Shift pressionada. Ó. Vou redimensionar ela mais ou menos assim. Ó. Ok, isso aqui já é suficiente. E aí, vocês não precisam utilizar as mesmas medidas que eu estarei utilizando aqui. Mas é importante que vocês utilizem valores arredondados para o tamanho do objeto e mais para frente vocês vão entender o motivo. Então, com o objeto selecionado, aqui na barra de propriedades, observe que a largura e a altura dele deu 16,341. Então eu posso arredondar isso aqui para 16. Ou pode ser qualquer outro valor, 18, 20, desde que sejam valores arredondados. É importante manter esse cadeado aqui habilitado para manter bloqueado a proporção do objeto. Então vou aplicar aqui 16, vou dar um Enter, beleza. Agora ele tem valores exatos, arredondados. Vou selecionar aqui a ferramenta de preenchimento interativo para preencher o objeto. Vou clicar e arrastar desta forma aqui. Foi aplicado aqui um preenchimento, Aqui na barra de propriedades, vou selecionar essa segunda opção aqui para o preenchimento. Preenchimento de fonte elíptico. Beleza, vou posicionar isso mais ou menos aqui assim, diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Acho que mais ou menos isso aqui, Ok. E aqui, no quadrinho preto, eu vou substituir por um vermelho, mais ou menos nesse tom. Aqui, mais ou menos uns 140. Ok, E aqui, no quadrinho branco, eu vou por um vermelho. Um pouquinho mais claro aqui, Então, mais ou menos. Acho que mais ou menos aqui assim, Vou diminuir o zoom aqui, para ver como que ficou isso aqui, Beleza, mais ou menos aqui, Você pode fazer ajustes melhores aqui nesse gradiente. E agora eu vou criar uma cópia desse objeto. Basta clicar, arrastar, mantendo o botão do mouse pressionado. Antes de soltar, clique com o botão direito do mouse, vai ser criada uma cópia. E eu vou utilizar a harmonização de cores para alterar as cores desse objeto. Então vou vir aqui no menu Janela. Vou vir aqui, janelas de encaixe, vou habilitar esse painel aqui, estilos de cores, Você vai fazer isso caso o seu não esteja habilitado. No meu caso aqui já está habilitado, então apenas vou vir aqui, nos painéis aqui do lado e selecionar o painel de estilos de cores aqui. E aí eu seleciono essa cópia que acabei de criar, clico e arrasto para esta área aqui, onde está essa pastinha. Vai abrir esta janela de diálogo, vou deixar marcada a primeira opção aqui, apenas para preenchimento do objeto, pois eu vou retirar esse contorno depois. E aqui, agrupar estilos de cores em harmonização, também tem que estar marcado. E aqui, no grupo, deixa apenas 1. Se aparecer aqui o valor 2, você coloca aqui, 1. Beleza? Vai dar OK. E agora eu vou vir aqui nessa pastinha aqui, vou selecionar a pastinha para pegar todas as cores. E aqui no círculo de cores, eu pego aqui nessa alça e vou ajustando aqui, E aí eu vou levar isso aqui lá para o azul, Ok? E aí você pode escolher outra cor se você quiser, Mas eu acho bacana aqui o azul. Aí eu tenho esse resultado. Agora eu vou criar outra cópia desse objeto vermelho. Não vou criar do azul, pois ele está harmonizado, com as cores. E depois se eu for alterar a cor do outro objeto, vai dar problema. Então crio aqui uma cópia desse vermelho e vou alterar as cores, mas não vou fazer agora pela harmonização. Vou selecionar aqui a ferramenta de preenchimento interativo. E aqui, no quadrinho onde está o vermelho mais escuro, vou colocar um cinza, mais ou menos assim, cinza um pouquinho mais escuro, não muito, mais ou menos assim. E nesse quadrinho que está o vermelho mais claro, eu vou colocar um cinza bem clarinho, lá próximo do branco, não precisa nem ser um branco total. Beleza, mais ou menos assim. Vou mexer nisso aqui assim, mais ou menos. Ok, vamos ver aqui o resultado, que ficou isso aqui, Olha só, bacana. Agora, seleciono todos esses objetos e retiro o contorno. Beleza? Agora com a ferramenta de texto, isso aqui se você não quiser, não precisa fazer, eu vou vir aqui nessa elipse vermelha, vou clicar e vou digitar aqui o sinal de mais. Beleza? Vou pintar isso de branco. E aí vou redimensionar mais ou menos assim, Deixa eu ver aqui, mais ou menos isso aqui. Seleciono o texto, mantendo o Shift pressionado, seleciono a elipse, letra C, letra E para centralizar. Crio uma cópia desse texto aqui para cima da elipse cinza. E aqui eu substituo o texto pelo sinal de menos. Ok, Seleciono esses dois textos e aperto Ctrl Q para converter isso aqui em curva. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, esse texto aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui, esse sinal de mais, Beleza. Posso até pôr um contorno cinza aqui, Esse contorno ele pode ser um contorno externo, Então eu vou abrir aqui a caixinha de contorno. Vou colocar aqui a opção externa. Ok. Posso fazer o mesmo nesse aqui também. Abro aqui, coloco aqui um contorno externo, Ok, Só para mudar a cor aqui do contorno. Beleza, contorno bem fininho, Centralizo, Centralizo aqui também no cinza. E agora eu vou agrupar, Ctrl G, agrupo esses objetos aqui e agrupo também esses objetos aqui. Beleza, eu tenho criado aqui os prótons, que é a elipse vermelha, os nêutrons, que vai ser a elipse azul, e os elétrons, que vai ser a elipse cinza. Beleza? Vou arrastar isso aqui para cá. Agora eu seleciono essa elipse azul, pressiono a letra P para centralizar. Basta apertar a letra P, centraliza o objeto ao centro do documento. Agora vamos criar aqui o núcleo do átomo. Então vou arrastar essa elipse vermelha para cá, mais ou menos aqui assim, e Ctrl Page Down para jogar ela para baixo, Crio uma cópia da elipse azul para cá, Ctrl Page Down para jogar ela para baixo também. Vou ver ela um pouquinho para cá.
Crio uma cópia da elipse vermelha, jogo para cá e vou também apertar Ctrl Page Down algumas vezes. Ó. Apertei 2 vezes até chegar nesse resultado ali. Crio agora uma cópia da elipse azul para cá. Ctrl Page Down algumas vezes até jogar para trás de todas ali, né? Ó, beleza? Agora, crio uma cópia da elipse vermelha para cá. Mais ou menos aqui assim. Ctrl Page Down também, né? Ó, isso aqui já é o suficiente. E agora, crio uma cópia da elipse azul para cá. Ctrl Page Down também, ó. Algumas vezes eu acho que isso aqui já é o suficiente, né? Ou mais um pouco aqui também, ó. Beleza, ela pode ficar ali por trás de todas, né? Ou deixa eu ver aqui, mais pra cima aqui também ficaria melhor, quer ver, ó? Acho que assim ficou melhor. Dei uma pausada no vídeo e reposicionei melhor aqui a ordem dessas bolinhas. Essa ordem aqui não importa muito, né? Fica a seu critério aí. Agora é o seguinte, ó. Seleciono a ferramenta elipse, vou criar uma elipse em volta disso aqui, ó. Bem próximo ali da borda de todos esses objetos. E vou aplicar um contorno branco. Vou aqui no painel de objetos, né, onde eu gerencio todos os objetos, vou pegar essa elipse e vou arrastar ela aqui para baixo de todos os objetos, ficando apenas acima do retângulo aqui, ó. Beleza? Apenas acima do retângulo, eu acho que ela ficou dentro de um grupo ali. Deixa eu ver aqui, dá um Ctrl Z aqui. Ela tinha caído ali dentro do grupo, né? Então vou arrastar novamente, ok, abaixo aqui desse grupo, ó. Agora ela está abaixo ali de todos os objetos. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar a borda dela, vou redimensionar ela de forma que a borda fica bem pertinho ali dos objetos. Por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó, seleciono ela, pressiono Shift, seleciono a elipse central aqui, né, que terá como base para o alinhamento, letra C, letra E. Alinhei isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer com que essas elipses, ó, se aproximem aqui da borda, para que esse núcleo, ele fique bem redondinho ali, ó. Tá vendo, ó? Então mais ou menos isso aqui, ó. Com a setinha do teclado mesmo, eu vou fazendo isso e você faça aí também, né? Isso aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Um pouquinho pra cá. Ó, beleza, olha só como que ficou bonitinho esse grupo aqui, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, todas essas bolinhas aqui, eu vou agrupar elas, né? Então, ó, vou fazer isso aqui pelo painel de objetos, né? Seleciono aqui, ó, desde o primeiro até o último objeto aqui, antes de chegar na elipse, ó, pressionando o Shift, eu consigo fazer isso. Ctrl G, ó. Criei aqui um grupo, né? E esse grupo aqui, aliás, vou dar um Ctrl Z aqui, esse cinza aqui não vai pegar não, apenas esses objetos aqui, ó. A elipse cinza não pega. Ctrl G, apenas as elipses azul e vermelhas, né? E até vou renomear isso aqui, ó, de núcleo. Esse grupo aqui vai se chamar núcleo. Beleza, ó. Agora, eu vou pegar essa elipse aqui com contorno e vou aumentar o tamanho dela. Só que eu vou ter como base essa elipse cinza. Vou colocar ela aqui do lado, ó, colado, aqui, ó, na borda desse núcleo aqui, para dar um espaçamento bacana. Agora eu seleciono essa elipse com contorno branco, mantendo o Shift pressionado, ó. Eu vou redimensionar ela até que, ó, ela fique com a borda colado ali, ó, ao lado da elipse cinza. Então eu tenho isso aqui, beleza? Vou arrastar essa elipse cinza aqui para o lado. Este círculo aqui representa uma camada orbital de elétrons. Segundo o modelo de Rutherford, são 7 camadas. Mas não é necessário criar as 7 camadas. Na maioria das representações gráficas do átomo, algumas nem sequer têm as camadas criadas. Então vou criar apenas mais 3 camadas aqui. E agora é importante aquela parte que eu falei do tamanho exato da elipse, né? No meu caso aqui, ó, a elipse ela tem 16 milímetros, né? Essa elipse menor aqui. Se a sua tiver 20, 18, não tem problema. Agora nós vamos utilizar esse valor. Então eu seleciono essa elipse aqui, né, que representa a camada, vou criar uma cópia. Ctrl C, Ctrl V. Essa cópia, ela vai ter que ter um espaçamento da borda que vai ser mais ou menos o tamanho dessa elipse aqui, ó. Entendeu? Para ficar legal a representação gráfica. Então o que é que eu vou fazer? Se a minha elipse ela é 16 milímetros, eu vou vir aqui nessa cópia, ó, que eu acabei de criar, né, com ela selecionada aqui na barra de propriedades, ó, aqui na largura, eu vou colocar assim, ó, mais 32. Por quê? Porque vai ser 16 para cada lado. Se a sua elipse é 20 milímetros, você vai colocar mais 40. Basta colocar na largura ou na altura. Por quê? Porque as proporções aqui, ó, estão bloqueadas. Vou dar um Enter. Beleza. Agora, eu vou criar uma cópia a partir desse círculo maior, Ctrl C, Ctrl V. Venho novamente aqui na barra de propriedades e coloco mais 32. Olha só como é que o espaçamento está ficando igualzinho, tá vendo? E agora eu vou criar apenas mais uma camada, né? Como eu falei, não precisa criar as 7 camadas. Ctrl C, Ctrl V. E vou aqui novamente, ó, mais 32. Olha só que bacana. Olha só como que o espaçamento aqui ficou igual. Agora vamos organizar isso aqui, ó, no painel de objetos. Então vou selecionar essas elipses, ó, que eu acabei de criar, elas estão aqui em cima. Vou levar elas lá para baixo, ó, para baixo do grupo. Cuidado para não cair aqui, ó, dentro do grupo, ó. Então é para baixo do grupo aqui, ó. Até abrir o grupo ali. Vou fechar o grupo ali. Ok, a hora que der essa linha aqui, ó, abaixo do grupo vocês soltam. E agora eu seleciono junto com a outra elipse anterior, ó, e vou dar um Ctrl G para agrupar esses objetos. Olha só que bacana que tá isso aqui, né? Agora tome cuidado, né, para não mover esses objetos, pois eles estão centralizados aqui perfeitamente. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar tudo, todos esses elementos, inclusive essa elipse cinza que está aqui para o lado, e agora eu posso até diminuir, ó, de forma igual, né? Então é importante pegar todos os elementos ali, ó. Vou diminuir assim. Ok, ó, para ter espaço aqui, né, para eu trabalhar o restante aqui do conteúdo, beleza? Bacana. Agora vamos criar um efeito de brilho para essas partículas atômicas. Então vou vir aqui na elipse cinza, que representa a partícula dos elétrons, e vou selecionar aqui a ferramenta sombra, né? Um objeto ali selecionado, vou aqui em pré-definições, incandescente pequeno. E agora vou fazer os ajustes. Vou dar um zoom aqui. Aqui na cor, ó, já vou selecionar aqui, estou trabalhando com cores RGB, um branco total aqui, ó. Beleza. E agora eu vou vir aqui, ó,
nessa opção aqui e vou escolher aqui, ó, externa. Vocês podem testar outras, central também, bacana. Olha só que ficou um pouco extenso aqui, né? Se expandiu muito aqui esse brilho. Então vou vir aqui em enevoamento e vou abaixar o valor, vou colocar aqui, ó, 15. Agora, esse valor aqui não significa que vai ser o mesmo valor que você estará utilizando aí, pois vai depender muito do tamanho do seu objeto, beleza? Aí você diminui o zoom, ó, pra ver se ficou mais ou menos assim, ó. Um brilho é bacana ali, né, bem forte, mas que não se expanda muito. Inclusive ele tá muito forte, eu vou vir aqui na transparência dele e vou colocar aqui uns 80%. Olha só, ficou bacana, não quero um brilho muito forte. Ok, agora eu vou copiar esse brilho para esses outros objetos aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta, ó, conta-gota, aqui, ó. Segunda opção, ó, atributo conta-gotas. Ok, aí eu vou conferir algumas coisas aqui, ó. Aqui em propriedades eu vou deixar tudo desmarcado, preenchimento, tudo. Aqui em transformações a mesma coisa, eu só quero copiar esse efeito de sombreamento, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui, ó, sombra apenas, né? Apenas esse efeito. E aí, ó, eu posiciono aqui, ó, copio aqui como conta-gotas e venho aqui e vou clicando, ó. Tá vendo? Ó, mesmo estando agrupado, ó, eu vou clicando elipse por elipse. Caso você tente fazer, não dê certo, porque os objetos estão agrupados, né? Isso vai depender da versão do código que você usa. Aí você desagrupe eles, faça isso depois, agrupe novamente. Olha só. Agora, olha só como que ficou isso aqui, ó. Agora eu vou selecionar a ferramenta elipse, vou criar um elipse, ó, mais ou menos assim, ó. Vou aplicar um contorno laranja a esse objeto. E essa elipse, ó, a borda dela pode pegar aqui na borda dessa camada central, ou passar um pouquinho, não tem problema, depois a gente vai ajustar isso aqui melhor. Vou arrastar aqui para o lado, e aqui eu vou aumentar a espessura do contorno, vou colocar aqui 1 milímetro. Olha só, era mais ou menos isso aqui mesmo que eu queria. Então eu quero um contorno mais ou menos nessa espessura, não significa que você vai utilizar o mesmo valor, vai depender muito do seu objeto aí, do tamanho dele, mas desde que fique visualmente parecido com isso. Esse objeto ele está sem preenchimento, né, e eu vou converter esse contorno agora em um objeto. Então com o objeto selecionado, vem aqui no menu objeto, converter contorno em objeto. Isso aqui agora, ó, é um objeto, essa área aqui central ela está vazia, não permite mais preenchimento, né, porque o objeto agora é isso aqui, ó. E o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar um contorno a esse objeto, mas eu vou fazer isso utilizando a ferramenta de contorno. Então eu venho aqui, ó, nas ferramentas de efeito, seleciono a segunda ferramenta aqui, ó, contorno, né? Com o objeto selecionado aqui, eu vou deixar marcado essa opção aqui, ó, contorno externo. Número de etapas vou deixar 1 mesmo. E aqui, ó, na cor de preenchimento do contorno, eu vou colocar uma cor diferente, só para que eu possa distinguir o contorno do objeto, ó. Beleza, ó. Pode ser uma cor qualquer, desde que seja diferente ali do laranja. E aqui, ó, eu vou diminuir um pouco esse contorno aqui no deslocamento. Então vou deixar 1 milímetro também, né? E esse valor também vai depender muito do tamanho do seu objeto, desde que fique visualmente parecido com isso aqui. Agora, com esse objeto selecionado, eu vou apertar Ctrl K para separar o contorno do objeto. Quando eu separo o contorno do objeto, ó, aquilo que era contorno passa a ser um objeto, beleza? Vou dar um Ctrl Z. Agora, esse objeto verde, ó, que antes era um contorno, eu vou aplicar o preenchimento laranja nele também. Ok. E aquele objeto laranja, ó, que está aqui ao centro, vou clicar bem aqui que eu seleciono ele, ó, eu vou mudar a cor dele, dando um clique duplo aqui na latinha de tinta, abro essa janela, marco essa opção aqui, ó, visualizador de cores. E aqui, ó, se tiver nessa opção aqui, ó, matiz, vocês mudem para essa opção aqui, ó, círculo, né? E aí vamos ver aqui do lado aqui, ó. Então vou pegar desse ponto laranja, vou levar em direção ao amarelo, mas eu não vou chegar lá no amarelo. Vou ficar entre o amarelo e o laranja e vou trazer isso um pouco em direção ao branco ali, ó, em direção ao centro. Mais ou menos isso aqui, ó. Vamos ver ali. Ó, isso aqui eu acho que já é suficiente, né? Um amarelo ali próximo entre o amarelo e o laranja. Ó. Beleza, vou dar OK. Agora eu vou selecionar esse objeto laranja, ó. Seleciono ele. Venho aqui em efeitos, vou aqui em desfocar. Vou aqui desfocar de gaussiano. Lembrando que versões mais antigas do Core, para aplicar o efeito de desfoque, é necessário antes converter o objeto em bitmap. Então vou aqui, ó, desfocar de gaussiano. E aqui eu vou aumentar o valor, né? Então vou colocar aqui uns 14. Vamos ver como que ficou. Olha só, mais ou menos isso. Vou aumentar um pouquinho mais, ó, 15. Agora, lembrando que esses valores aqui também vai depender do tamanho do seu objeto, desde que fique visualmente parecido com isso aqui, ó, um desfoque bem amplo. Vou dar OK. Agora eu vou selecionar esse objeto aqui, ó, do centro. Vou fazer a mesma coisa, efeito, desfoque, desfocagem gaussiana. E aí vai ser um valor menor, ó. Vou colocar aqui mais ou menos uns 5. Vamos ver como que ficou. Beleza. Se você quiser mais, menor, esse desfoque fica a seu critério, vai testando aí. Vou dar OK. Beleza. Posso selecionar esse objeto aqui do centro, né? Esse objeto menor aqui. Venho aqui na ferramenta de transparência, ó. Aplico aqui uma transparência uniforme, caso eu queira. E posso mudar aqui para adicionar, nesse modo de mesclagem aqui, ó. E aqui dá para eu ter um controle melhor desse brilho ali, né? Através dessa mesclagem aqui. Então se eu colocar aqui, por exemplo, uns 40, transparência, olha só, vai ter um brilho mais forte assim, ó. Beleza? Aí fica a seu critério isso aqui, ó. Acho que eu vou deixar ali uns 50 mesmo, no meio termo. Não quero um brilho muito forte. Ok, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte, selecionar esses dois objetos aqui. Vou dar um Ctrl G para agrupar. Vou centralizar eles com o núcleo, ó. Seleciono os dois objetos, letra C, letra E. Ok, centralizado. Agora, ó, eu vou selecionar esse objeto laranja aqui. E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em objeto. Vou aqui, ó. Perspectiva, adicionar perspectiva, né? Esses dois objetos precisam estar agrupados para que a perspectiva pegue nos dois. Vou vir aqui nesse ponto superior do lado direito. Dou um clique, mantendo o Ctrl Shift pressionado. Vou aplicar essa perspectiva aqui, ó. Beleza? Mais ou menos isso aqui, ó. Agora, ó, eu acabo de ajustar essa perspectiva com a própria ferramenta de seleção. Então, pego a ferramenta de seleção, faço isso aqui, ó. Ó. Quero aplicar mais perspectiva, faço isso aqui. Beleza? Quero voltar para a perspectiva mesmo, eu posso redimensionar aqui, pegar a ferramenta forma, e eu volto mesmo para a perspectiva. Se quiser aumentar isso aqui um pouquinho mais, ó, ainda posso, tá vendo? Puxando aqui, né, bem certinho. Ok, ó, tenho esse resultado, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar essa perspectiva dos objetos sem tirar o efeito da perspectiva, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou desagrupar, clique no botão direito do mouse, desagrupar, seleciono esses dois objetos, vou até fazer isso aqui pelo painel de objetos aqui, ó. Eles estão aqui por cima, ó, esses dois objetos de curva aqui.
O objeto selecionado vem aqui, objeto, converter em curvas. Agora esses objetos não têm mais perspectiva. É importante vocês fazerem isso, não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas depois eu faço uma explicação melhor sobre isso. Ok, e agora eu posso agrupar eles novamente, ó. Ctrl G, beleza. E agora cabe de ajustar eles aqui, né? Mais ou menos assim, ó. Tem que pegar aqui, assim, ó, nessas linhas aqui da camada. Olha só que bacana, né? Se quiser aumentar aqui um pouquinho mais, ó, posso aumentar. Então, ó, esse resultado aqui tá bacana. Vou aumentar um pouquinho mais assim, ó. Pressionando o Shift, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar cópias disso aqui. Então, ó, eu crio uma cópia, Ctrl C, Ctrl V. E essa cópia, eu vou vir aqui no painel de propriedades, ó, aqui no ângulo de rotação, vou dar 60 graus. E dou Enter. Olha só, tem esse resultado. Só que eu preciso mudar a cor disso aqui. Então, ó, seleciono esse objeto que eu acabei de copiar, abro novamente aqui o painel de estilos de cor e arrasto para cá. Da mesma forma que fiz anteriormente, né? Mantendo aqui apenas um grupo de cores, dou OK. E olha só, agora seleciono aqui, né? E venho aqui, ó, no círculo de cores, ó. E agora eu vou mudar a cor aqui, ó. Vou levar ela pro verde. Olha só que bacana. Beleza. Quero escurecer um pouquinho esse verde aqui, ó. Vem aqui, ó. E aí eu dou uma escurecida. Olha só. Bacana isso aqui, tá vendo? Um pouquinho mais. Bacana. Dá uma escurecidinha mais. Beleza. Agora, ó, novamente seleciono aqui o objeto laranja, né? Crio uma cópia. Ctrl C, Ctrl V. E agora, ó, essa cópia que eu acabei de criar. Vou aqui no ângulo de rotação, na barra de propriedade, menos 60. Dou um Enter, vai girar para o outro lado. O que eu faço? Seleciono esse objeto que eu acabei de copiar, arrasto novamente aqui. Vendo outro grupo de cores aqui, né? E olha só, seleciono aqui. E agora, ó, eu vou para outra cor ali, ó. Vou para o lado do azul agora. Aí, ó, se você quiser deixar um roxo assim também fica bonito, ó. Eu vou mais para o azul aqui, ó. Beleza. Esse azul aqui eu vou dar uma escurecida nele aqui também. E olha só, eu tenho este resultado aqui, né? Que ficou bem bacana isso aqui. Agora eu vou abrir um parênteses, caso você queira uma variação mais simples, você pode fazer da seguinte forma. Com a ferramenta elipse, você vai criar uma elipse da mesma forma, mais ou menos assim, né? E aí, ó, vou arrastar isso aqui para o lado. Vou pintar isso aqui de laranja, ó, vou retirar o contorno do objeto. E aí eu crio uma cópia desse objeto. Ctrl C, Ctrl V, aplico uma cor qualquer, né? Só para diferenciar aqui. E essa cópia, eu vou redimensionar ela para o centro, assim, ó, pressionando o Shift. Para ficar um pouco menor. Beleza, agora eu venho nesse ponto aqui, ó. Arrasto um pouco assim, mais ou menos isso aqui. E jogo esse objeto azul, ó, mais para a direita ali, ó, ficando fininho ali do outro lado. Mais ou menos aqui, ó. Não vou caprichar muito, seleciono os dois objetos aqui. E venho aqui nessa opção, ó. Verso menos frente, tenho esse resultado. Seleciono esse objeto, seleciono um núcleo, pressionando Shift, letra C, letra E para centralizar. Agora eu seleciono apenas esse objeto laranja, dou mais uma arrastada para cá, para ficar mais ou menos assim, ó, mais ou menos isso aqui. Assim também fica bacana, ó. Ctrl C, Ctrl V, crio uma cópia. Essa cópia eu venho aqui na barra de propriedades, na rotação, dou um valor 60 e escolho aqui, ó, um azul diferente aqui, ó. Beleza? Mais ou menos isso aqui. Agora seleciono aqui novamente o objeto laranja, Ctrl C, Ctrl V para criar a cópia. Aqui na barra de propriedades, no ângulo de rotação, dou o valor menos 60 e aplico aqui, ó, um verde aqui, né? Mais ou menos assim. Olha só. Dá também para fazer de forma mais simples assim também e fica muito bonito. Voltando aqui para o projeto principal, eu vou selecionar a ferramenta elipse, mantendo a tecla Ctrl pressionado. Eu vou criar uma elipse mais ou menos neste tamanho aqui, ela tem que ser maior do que todo o conteúdo. Vou aplicar aqui um contorno branco nela. E agora, ó, vou arrastar ela aqui para o lado, seleciono ela, mantenho o Shift pressionado, seleciono também o núcleo, aperto letra C e letra E para centralizar. Ok. Agora, ó, seleciono apenas ela, pinto ela de branco, vou aumentar aqui um pouquinho mais o tamanho dela, mais ou menos assim. Ok. E agora, ó, vou selecionar aqui a ferramenta de transparência, vou clicar e arrastar sobre esse objeto. Aplicando essa transparência aqui, agora aqui na barra de propriedades, eu seleciono a segunda opção aqui, ó, transparência elíptica. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? Aonde está preto aqui, ó, vou clicar, né, está 100 aqui, vou deixar zerado aqui o valor, ó. Então, coloca aqui, ó, 0, dou um Enter. E aonde está o quadrinho branco aqui na ponta, ó, eu vou colocar, está o valor 0, vou colocar o valor 100, para ficar escuro. Então eu tenho essa transparência aqui, ó. Só que eu não quero que essa transparência ela pegue no contorno do objeto. Veja que pegou. Então eu vou marcar essa opção aqui, ó. Apenas o preenchimento. Agora o contorno volta. Por quê? Eu vou ter esse contorno como base para limitar até onde a transparência irá pegar. Então aqui, ó, tem uma marcação de transparência. Eu vou arrastar isso aqui bem centralizado aqui, ó. Beleza. E aí eu vou arrastando assim, ó. Olha só. Então, por que eu deixei aqui, ó, o contorno sem preenchimento? Porque essa marcação aqui, ó, do preenchimento, ela não pode ultrapassar aqui, ó, o contorno do objeto, para que o desfoque fique bacana. Então, ó, ela vai ficar pra cá, ó. Beleza. Agora eu vou vir aqui nesse quadrinho, que eu tinha colocado o valor 0, vou colocar aqui uns 50%. Ó. Beleza, olha só como que ficou esse desfoque aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó, eu posso até aproximar ele um pouquinho mais ali da borda, ó. Mas não posso ultrapassar aquela borda. Beleza. E agora, se eu retirar o contorno do objeto, olha só como que fica bacana aquilo ali, ó. Tá vendo? Caso eu queira mexer novamente, ó, volto o contorno para ter ele como referência, seleciono a ferramenta transparência, ó, e aí eu vou, inclusive eu vou fazer isso aqui, ó. Afastar um pouco aqui. Beleza, faço um pouquinho isso aqui. E agora, ó, eu pego isso aqui, ó, e aumento um pouquinho ainda assim, ó. Pouquinha coisa, olha só, tem esse resultado. Agora o que eu faço? Ó, esse objeto, ele está por cima, né? Se você observar aqui no painel de objeto. Vou levar ele lá para baixo, ó. Então seleciono ele aqui e vou arrastando, ó. Ele só vai ficar acima do retângulo aqui, ó. Ele vai ficar, inclusive, ó, acima desse grupo aqui
das camadas. Então, ó, vou colocar ele aqui acima do retângulo, quando aparecer esse risquinho, ó, eu solto ele, ó. Tá vendo? Ele está acima aqui do grupo das camadas. Inclusive, eu posso jogar ele também aqui dentro do grupo das camadas aqui que não tem nada a ver. E agora, eu simplesmente faço isso aqui, ó, retiro o contorno. Isso aqui, ó, posso aplicar outra cor também, ó. Se eu quiser sobre esse objeto, se você quiser essa parte aqui é a parte da eletrosfera, né? Se você quiser assim, amarelo, vermelho, ó, fica a seu critério. E aí você intensifica ali também a transparência, né? Você mexe lá na transparência. Eu vou deixar aqui um branco mesmo. Ó. Você vai lá novamente com o objeto selecionado, ó, quiser aumentar aqui um pouquinho aqui o valor de transparência, ó, uns 60, conforme a cor que você colocar. E aí você vai fazendo aí. Vou deixar aqui uns 50 mesmo. Bacana. E agora, eu vou fazer o seguinte. Agora é a parte final. Eu tenho aqui esse elétron aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou organizar isso aqui no painel de objeto, né? Aqui são esses arcos coloridos aqui, ó. Vou selecionar todos aqui. Então Ctrl G para agrupar. E aqui, ó, os elétrons, ó, eles vão ficar por cima de todos os objetos. Então vou jogar isso aqui para cima, ó. Aqui é o elétron. Beleza. Ele está acima de tudo aqui agora. E agora, eu vou criar a cópia deles. Basta fazer isso aqui, arrastar para o lado e clicar com o botão direito do mouse. Mas observe que o sombreamento aqui, o brilho, ó, não veio, né? Então, ó, você tem que clicar aqui no brilho e arrastar, que aí pega tudo. Mas para evitar isso, vamos fazer o seguinte. Basta selecionar esse objeto todo, ó, tanto com sombreamento, tudo, dá um Ctrl G, e aí o sombreamento fica agrupado no objeto. Beleza. E agora sim, pessoal. Agora eu vou criar cópias. Então aqui na primeira camada, ó, vou colocar duas cópias, ó. Então eu venho aqui, coloco um aqui, ó, em cima aqui desse reflexo laranja, né, mais ou menos aqui. E aqui, novamente, ó, no reflexo laranja. Só que, para ficar bacana isso aqui, observe que, ó, como se tivesse uma perspectiva nessa parte aqui, ó, ela está mais ao fundo lá do objeto. Então o que eu vou fazer? Esse elétron aqui, ó, ele vai ser menor do que esse aqui, ó. Então esse aqui, ó, o tamanho total dele aqui, ó, está 13 alguma coisa ali, né? Então, ó, coloca uns 10, 9 nesse aqui, ó, vamos ver como é que vai ficar. Vou bloquear aqui as proporções, né, do objeto, ó, colocar um 9 aqui, beleza. E agora, praticamente já está terminado aqui. Agora eu vou espalhar aqui o objeto, né? Então eu venho aqui na segunda camada e já posso criando mais cópias, né? Então sempre, ó, que eu for pegar aqui, ó, vou na segunda camada aqui agora. Pode ser utilizando aqui o arco verde, o arco laranja, tanto faz, ó. Sempre que eu for colocar aqui, ó, na parte mais grossa aqui do arco, ó, peraí, vou criar uma cópia aqui novamente, ó. Sempre que eu for colocar aqui na parte mais grossa do arco, deixa eu fazer aqui, colocar aqui no laranja, ó. Só que na segunda camada aqui, ó, vai ser a elipse maior. Agora, quando eu for na parte mais fina, aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou aqui, ó, vamos no local aqui, eu vou aqui agora. Aí vai ser a elipse menor, tá vendo? E aí eu vou fazendo, vou dar uma pausada no vídeo e já volto com esses elétrons espalhados nessa área aqui. E olha só, eu cheguei nesse resultado aqui. E a quantidade de objetos é você que irá determinar. E você pode criar diversas variações, como aparece nas imagens a seguir, e também pode dar seu próprio toque de criatividade. Esse foi o vídeo de hoje, parabéns se você chegou até aqui. Se você gostou, deixe aí nos comentários, não esqueça de deixar aquele like. E se você quiser aprender mais sobre CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, tem cursos completos aqui no canal. Os links estarão na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.